Eu estava lembrando aqui a gente falando aí de medo de ser bem-sucedido, e eu lembrei de um caso que seria o medo da riqueza. Eu conheci uma pessoa, um estrangeiro, era um francês, há muito tempo atrás, e fiz uma amizade com ele. Ele começou a me contar a história de vida dele. Ele era um cara que ele tinha um apartamento maravilhoso lá em Recife, mas era o cara mais simples do mundo. Se você visse na rua, você não sabia nem que o cara tinha dinheiro. E andava numa moto CG, uma Honda CG 150, que era a mais barata da época, calça jeans, tênis e uma mochilinha nas costas. Era assim que ele andava para todos os lados, camiseta. E aí eu fui fazendo amizade com ele e fui descobrindo o que é que tinha passado na vida dele, né? Então as pessoas se abrem, chegam um certo tempo. E ele, apesar de ser multimilionário, ele odiava o dinheiro. E aí, como é que você não gosta de dinheiro? Como é que tu tem dinheiro e anda de moto, CG? Eu, na minha cabeça de 20 anos, e foram 20 anos atrás praticamente, eu na minha cabeça, poxa, mas como é que tu não tem um super carro e tal? Ele, Gustavo, meu dinheiro veio do meu pai. Meu pai tinha uma rede de supermercados lá na França. Meu pai trabalhava tanto, mas tanto, que ele tinha uma cama no escritório dele, na rede de supermercados, e ele não voltava para casa. Como é que eu vou gastar de dinheiro? Como é que eu vou gastar de dinheiro se o dinheiro me afastou do meu pai? Meu pai acabou tendo um problema de saúde, morreu e deixou o dinheiro para gente. E a única coisa que eu não queria era o dinheiro, eu queria ter tido meu pai. Então, quando a gente fica pensando aí, como que alguém pode ter medo da riqueza, de dinheiro, de riqueza, você não vê o passado e não vê a história de muita gente, né? Tem tanto empresário, tem tanta família, tanta pais que deixaram os filhos em casa para poder trabalhar, para às vezes na cabeça dele tá lá o legado é o dinheiro e não a história, não o momento que ele passou com os filhos, o momento que ele passou com a família, que eu acho que até puxando agora para a atualidade, a pandemia começou a mostrar isso para as pessoas, né? Você pode morrer do nada e aí você vai deixar quem aí? Qual é a história que você vai deixar para o seu filho, para sua família? Qual é o momento que você vai levar de recordação, né? Uhum. Então só para poder clarear aí um caso real aí de alguém que teve o problema de ter dinheiro. Eu tenho problema de não ter dinheiro e tem gente com problema de ter dinheiro. Mas veja as associações, né? Se a gente entende, vamos entender a história e a lógica, o que aconteceu, olhando de fora, né? Associação cria uma crença. O que ele viu, né, na sua experiência, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais afastado você fica de pessoas que são importantes. Então, ter muito dinheiro é ruim. Lembra? Você jamais se tornará aquilo que você despreza, né? Então, dinheiro não era um problema. O problema é que imaginando o que estava acontecendo no inconsciente do raciocínio dele, né? Quanto mais eu usufruir deste dinheiro, mais afastado eu vou ficar de pessoas que são importantes para mim. Ele criou essa crença, ele passou a acreditar tanto naquilo que se tornou a sua vida. E daí não bastava você com outras crenças, né? De usufruir, de poder, né? Você tinha uma visão que ele não tinha. Uhum. E aí que está na questão de entender as nossas causas raízes. Porque, por exemplo, né, trabalhar essa situação. Teria ser mostrado para esta pessoa, né, que o dinheiro é o meio, né, que ele pode utilizar hoje nessa disponibilidade como uma ferramenta para estar perto das pessoas, né? Então que ele pode buscar ativamente formas de utilizar o dinheiro como ferramenta para trazer essas pessoas junto para criar momentos e não fortalecer, né, essa história que ele vivenciou, né? Que ele aprenda o lado construtivo, o aprendizado dessa situação. Esse é um exemplo claro de como a gente ressignifica uma crença, né? Então, como a gente ajuda as pessoas a utilizar a situação que ela está de um ponto de vista diferente, que ao invés de a paralise, que é aquilo, ele se sente indigno de usar o dinheiro é algo ruim, coloca uma energia negativa e passa a enxergar o lado construtivo, né? Como essa situação me ajuda, e aí a gente chama de construir uma nova história, né? Uhum. Então, na essência, né? E daí ele medo, né? Poxa, se eu usar esse dinheiro, né? As crenças desenvolvem
medos como sintomas. O medo dele era, meu Deus, se utilizar as pessoas ou vão se afastar, compreende uma certa lógica, né, da importância da gente identificar as nossas crenças, porque elas vão gerar medos, esses medos vão ser mensurados no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E eu digo que os nossos medos são cafajeste. Sabe cafajeste? A gente sabe que não presta, mas mesmo assim a gente vai lá. Então os medos são cafajeste. A gente trazendo para clareza não sabe que não presta. Meu Deus, que raiva, que coisa. Cafajeste. Mesmo assim a gente vai lá. Né? Sem consciência, sem conhecimento, a gente deixa os nossos medos tomar conta do nosso dia a dia. Então o processo de iluminação, né, é trazer essa clareza, né? Reconhecer o padrão do nosso medo, a origem do nosso medo, que esse medo vem de uma crença, essa crença nasceu de uma situação intensa da nossa vida, né? Com o intuito de nos proteger, e aí vem os sabotadores, né? O que a gente precisa é compreender a história, trazer lógica para aquilo, sabe? E a partir desse momento a gente, na prática, no desenvolvimento, a gente conseguir ressignificar, que significa dar um significado diferente àquilo que sempre vai estar. A situação ruim da sua vida, ela sempre vai estar presente, não tem como esquecer, né? As situações que a gente vivenciou, as histórias que a gente ouviu, elas vão permanecer, né? Eu uma vez ouvi falando sobre crença, uma analogia muito linda, que diz assim: hoje imagina os teus medos, imagina toda a tua autossabotagem, ela é uma caixa, né? E essa caixa está fechada. Quando você olha a caixa de frente para ela, você olha os teus medos, as tuas angústias, as suas situações, e ela te paralisa. Olhando de frente, ela te paralisa, né? O processo de cura, de autoconhecimento, de clareza, não vai pegar a caixa e jogá-la. Ela apenas vai girar a caixa. Se antes você olhava a caixa de frente e ela te paralisava, a partir de hoje você vai olhar de lado. Você abria a tampa não para trás, mas para o lado. Você olha as mesmas coisas, as mesmas situações, com pontos de vista diferentes. Hoje elas não te paralisam mais, mas você olha para elas, vê de um ponto de vista diferente, e esse ponto de vista diferente faz com que você consiga se mexer. Eu acho isso uma coisa muito louca, né? A gente, até em desenvolvimento estratégico, a gente usa, né, esses pontos de vistas diferentes. A gente chama isso de lentes, né? Qual é a lente que você está visualizando o negócio agora? E eu acho que isso funciona para tudo na vida, né? Porque cada um é um universo diferente, cada um vai olhar uma coisa e ter um pensamento sobre aquilo. E é engraçado quando você consegue colocar outras lentes dentro do teu olho e você vai vendo, caramba, eu não via por esse modo, meu Deus, isso é bem interessante quando acontece, né? Já aconteceu várias vezes assim comigo, muitas vezes saem muitos insights, né? O cara, tipo, putz, cara, eu não sabia e realmente isso estava acontecendo mesmo, é dessa forma e tal. Eu lembro que um dos tratamentos que eu fiz foi com a Maria Eliana quando eu era pequeno. Eu fui pro psicólogo, né? Eu tive bastante problema, assim, de ficar bravo. E aí, quando a gente é pequeno, a gente você usa no modo mais lúdico com o jogo, né? E eu lembro que ela começou a falar coisas que normalmente me tirariam do sério, né? Eu ficaria bem explosivo e, cara, eu comecei a perceber aquilo com outros olhos, da forma como ela estava trabalhando. E eu percebi quando vinha minha emoção, né? Eu falei, olha só que louco, agora não tá tomando conta, agora eu tô tendo consciência, justamente porque ela me fez enxergar por outros olhos. Então isso daí é bem interessante mesmo quando acontece com a gente, assim, né? Você consegue enxergar as coisas de outras perspectivas. O difícil é a pessoa saber que precisa, né? Eu acho que esse é o mais difícil.